Mas quem disse que o seu filho adolescente não é uma outra cultura? Hein? Quem disse que o seu avô de 70 anos não é uma outra cultura? Eu vou pegar a minha experiência com 44 anos, eu conheci a vitrola. Tem gente que não conheceu a vitrola. Eu conheci a televisão Telefunken. Tem gente que não conheceu a televisão Telefunken. Em compensação, eu conheci o iPad e o iPod. Tem gente que não conheceu o iPad e o iPod. Entende? Eu peguei a transição, né, da fita cassete, do MD, do CD, do MP3. Tem gente que não viu isso, porque eu lido entre os pós-modernos, os modernos e os pré-modernos. Entendeu? Então, olha quanta cultura eu tenho ao meu redor. Entende? Por exemplo, se eu converso com um camarada de 17 anos, ele vai falar ditadura militar. Se eu converso com um cara de 75 anos, ele vai falar do regime militar. Porque a leitura é diferente. E aí, assim, o cara de 20 anos, ele conheceu a época dos militares pelo livro de história. O de 75 conheceu na vida. Então, as leituras na realidade são diferentes. E aí, se você pensar em missões, em cultura, dessa forma, olha quanta gente você pode alcançar. Vamos e venhamos. Palavras como discernimento, doutrina, bênção, não são palavras comuns a quem não é crente. É claro que vai ter um ou outro que vai falar para você assim, vai na paz, né? Eu lembro que numa aula de Muay Thai, aí eu estava conversando com uma colega, a gente estava fazendo dupla, né, de sparring, e aí eu falei para ela, gente, como é que deve ser levar uma joelhada na boca do estômago? Aí ela, tá repreendido. Eu desci e falei, tá todo mundo usando o jargão do evangélico sem ser evangélico, né? Mas assim, às vezes a pessoa ela não tem nem noção de algumas palavras. No ambiente batista é comum a gente dizer que o culto da noite é culto vespertino. Quem fala a palavra vespertino? Se eu quero alcançar o povo do meu bairro, não dá para falar vespertino. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá na minha igreja foi o quê? Noite com Deus. É noite com Deus. Eu entendo que noite com Deus comunica mais do que culto vespertino. E entende como é que é o seguinte, gente? A gente precisa ver, não é de você negociar o evangelho. Tem gente que fala assim, não, mas a igreja não pode mudar porque Deus não mudou. E quem disse que a igreja de 30 anos atrás, de 40, de 50 anos atrás, é a igreja do Novo Testamento? Quem disse que a igreja de 200 anos atrás é a igreja do Novo Testamento? E quem disse que a igreja do Novo Testamento era daquele jeito, porque aquele jeito era o jeito certo. De repente a igreja era daquele jeito porque era a cultura que se tinha na época. Então, assim, olha quanta coisa tem, né? E às vezes a gente tá assim, como é que eu posso dizer? A gente está dificultando as pessoas de passarem pelas portas do reino. Amém? Podemos encerrar? Deu um vazio assim, né? Acabar no avião de ponto. Mas vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer a Deus. E eu vou fazer o seguinte com vocês. A gente está conversando a cada capítulo de livro, mas quando a gente estiver perto da prova, eu vou tentar pegar os pontos principais, né? Não é bem uma cola, digamos que é uma atitude de graça, né? Uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Para a gente falar, né? Para de alguma forma ficar um pouco melhor. É que eu achei que seria mais jogo a gente conversar assim, conectando mais com a nossa realidade, né? Para a gente verificar que assim, ficar no mundo das ideias não resolve os nossos problemas. A gente precisa aplicar. É que nem a questão da Bíblia, né? Ah, tem que amar o próximo como a ti mesmo. Bonito, todo mundo sabe. A pergunta é, parou mal de falar da sogra? Né? A pergunta é, a vontade de esganar o moleque, tá aprendendo a administrar?
Entendeu? A vontade de xingar o motorista que me deu um banho de lama na ida para a igreja. Eu estou aprendendo a lidar com isso. Então a questão é botar em prática, né? Ou então dar um abraço apertado no meu pastor depois de um sermão pesado. Entendeu? Porque aqui ainda é legal porque só tem uma saída. A minha igreja tem 4 portas. Tem gente que não passa pela porta não, entendeu? Aí pode ser neurose minha, mas é uma certa coincidência. E aí nesse caso, entende? Que tal a gente fazer isso? Agora eu posso terminar, que passou da nota. Olha, querido Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por essa oportunidade. Que nós, ó Deus, possamos, a exemplo dos nossos irmãos, desde o primeiro século até esse nosso tempo, que possamos, Pai, com os recursos que temos, os navios de hoje, os aviões, os carros, as máquinas, ó Deus, de fotocópia, as redes sociais, a internet, a radiodifusão, a televisão. Senhor, nós temos tantos recursos, o panfleto. Senhor, quanta coisa a gente pode fazer. Eu peço que em nome de Jesus, Tu estejas nos ajudando a chegarmos envergonhados no Teu altar e chorando, pedindo ao Senhor mais uma chance. Que pelo menos, ó Deus, esse final de semana, convidemos pessoas para ir ao culto de nossa igreja. Que peguemos, ó Deus, nossas redes de transmissão do WhatsApp e compartilhemos as pregações do nosso pastor, da nossa igreja, do nosso irmão. Que possamos, ó Deus, pegar um versículo bíblico e compartilhar. Que tenhamos, ó Deus, uma atitude apostólica, missionária. Porque, ó Deus, se Paulo, sem 10% do recurso que temos, fez o que fez, nós não podemos, ó Deus, fazer menos do que a metade. Eu oro, ó Deus, pedindo que Tu nos desafie. Tudo bem que aqui é um seminário e é um trabalho acadêmico, mas somos Teus servos, somos cristãos, somos chamados a proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ó Deus, que como comunidade do Reino, Igreja do Messias, o corpo de Cristo, capacitados para proclamar a boa notícia de Deus, Senhor, que nós possamos ser aqueles que são salvos para salvar, libertos para libertar e curados para curar. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Então, vão na paz e não pequem mais. Que Deus nos abençoe. Tchau.